Doutor Nogueira, saudade. É um prazer receber o senhor aqui novamente. Seja bem-vindo. Eu também estava com muita saudade dos ouvintes, né? Porque é sempre bom a gente estar aqui para ajudar as pessoas a conhecer melhor os assuntos que às vezes as pessoas não conhecem e criam certos preconceitos, né? Muito preconceito. Esse tema hoje, depressão, é um tema muito importante, porque há muitos preconceitos. Eu escuto muitas pessoas falar assim, isso é frescura, isso não é nada, isso é porque você não tem Deus no coração. E só sabe isto, Flávio, quem teve uma depressão. Quem não teve não sabe. Então julga, né? O tal do julgamento. E julgamento é quando a gente não compreende, a gente só julga quando não compreende. Então isso vai ser um tema bastante interessante hoje. Eu puxei esse assunto, doutor Nogueira, em virtude, né, da toda a nossa região. Aí, as pessoas de Rio Bonito tomaram conhecimento de um fato lamentável, triste, que aconteceu aí há 15 dias, né, aqui na nossa cidade, onde um empresário importante da cidade, até nosso colaborador aqui também do programa, foi encontrado morto em determinado local de Rio Bonito. E a primeira informação, a primeira suspeita é que teria cometido suicídio por uma série de razões que estão na lógica da especulação, né? Porque o cara não está aí para contar o que aconteceu, né? Mas existe também uma informação do núcleo familiar de que há algum tempo vinha enfrentando alguns problemas aí dentro. E pela própria balística, né? Quando você é assaltado, te dá um tiro de cima para baixo, né? Isso. E ele foi de baixo para cima, né? De baixo para cima. Então, de baixo para cima. Do queixo para cima. Do queixo para cima. Então, realmente, então, a configuração ali, foi ele, exatamente. O cenário indica a questão do suicídio e uma perda para nós. Esse é um dos perigos da depressão, né? Pois é, o suicídio. Por isso que eu decidi, já que nós estamos aqui com alguém que tem expertise para falar do tema, a gente conversar sobre isso hoje. Outro dia eu vi uma reportagem daquele rapaz que é apresentador lá da Globo News, que fala sobre meio ambiente, esqueci o nome dele agora. E ele também tem até um canal no André Trigueiro? André Trigueiro, exatamente. E ele falando sobre esse tema, numa live também ao vivo no Facebook e tal, falando sobre esse assunto. E eu falei, não, cara, acho que está na hora de a gente conversar sobre isso também. E a primeira pergunta que eu faço para o senhor, o que é a depressão, né? Exatamente. Eu estava até ouvindo algumas outras pessoas que geralmente quando acontece um caso desse de suicídio, acho que a pessoa quer matar a dor e acaba levando a vida junto, né? Exatamente. Então eu queria que o senhor primeiro conceituasse essa... Bom, eu acho que eu não dei bom dia, boa tarde para os nossos ouvintes, né? Entrei na vibe aí, então, para todos os ouvintes, tá? Uma boa tarde para vocês que estão nos escutando, eu estou muito feliz de estar falando para vocês. Bom, logicamente depressão, todo mundo sabe que é uma tristeza profunda. A gente tem que ter cuidado, porque muita gente fica triste e diz que está deprimido. Hoje em dia ninguém quer ficar mais triste. Então a pessoa perde um cachorrinho, estou deprimido. Perde um parente, estou deprimido. Isso não é depressão, isso é luto. Todo luto tem que ser vivenciado, tem que ser vivido. Pessoas que não vivem o luto, que às vezes as pessoas não querem que a pessoa viva o luto e dão remédios benzodiazepínicos para as pessoas que perderam um parente, e as pessoas não vivenciam aquela perda, mais tarde vai dar problema mental, vão ter problemas mais tarde, por essa não contato com o luto, porque ele tem que ser vivido. Então, primeira definição, quer dizer, eu não vou dar uma definição porque entrou no fofoqueiro do Google, tem 1000 definições, né? Mas vou dar pistas. Sim. Depressão é uma tristeza fora do tamanho normal, fora do tempo normal. Então, por exemplo, você perdeu um gatinho, é normal que você fique triste. Mas se você ficar triste por perder esse gatinho 1 ano, aí já é depressão. Certo. Ou seja, é um tempo inadequado para aquela perda. E cada um tem um tempo, né? Cada um tem um tempo. Essa tristeza. Agora, logicamente, há uma regra que uma tristeza, um luto não pode durar, teoricamente, mais que 9 meses. Que é o tempo de uma gestação. Pode ser que dure, mas em 9 meses você tem tempo de trabalhar esse luto. Sim. Você perde um pai. O pai não vai voltar mais. Lógico que você fica com uma tristeza profunda. Isso é normal. Você chora. Agora, se você fica... Como eu peguei uma paciente, o pai morreu há 10 anos. E ela está lá deprimida que o pai morreu. Isso é uma doença. Isso é depressão, não é mais luto. Porque ela não conseguiu se despedir do pai.
Então é muito importante isso. Há 13, que eu não vou falar todos aqui, né? Há 13 sinais de depressão. Sim. E você tem que ter no mínimo 4 a 6 durante 3 meses. Então vem insônia, ou sono demais, apetite ou perda de apetite. Tudo são sinais de depressão. A pessoa para de comer, para de se cuidar. Relacionar. Para de se relacionar. Às vezes não toma banho, não come. Agora, se isso for uma semana, é luto. Agora, se ficar meses e anos, é depressão. Então ninguém fica meses, lógico. Quando os familiares veem que uma pessoa está fora do normal, mais que o tempo necessário, como é que eu vejo isso? Pô, se eu perdi meu pai, minha irmã também perdeu, e eu com um mês já estou lidando bem, minha irmã ainda não está, opa, alguma coisa está dando errado. Deixa eu ajudar minha irmã. Aí para 2 passa 13 e ela não resolve, tem que levar no terapeuta, tem que levar no psiquiatra. Por quê? Porque ela não está gerindo. Então a gente, pelo próprio conluio, pelo próprio convívio familiar, a gente sabe quem está reagindo e quem não está reagindo. Tem uma média, né? Tem 10 pessoas na família. 8 reagiram, 2 não reagiram. Esses 2 estão em depressão. Então a gente vê mais como sintoma de exclusão do que falar assim, está deprimido porque tem que ficar 3 meses. Sim. Não, a pessoa pode estar deprimida com um mês, e outro pode estar deprimido com 1 ano. Então não é esse tempo, mas quero falar para todos os ouvintes, depressão é doença, não é frescura. E é mais comum em mulher, é mais comum em homens. É mais comum. As mulheres se recuperam melhor, os homens se recuperam melhor desses. Como é que é isso? É mais comum em mulheres, porque as mulheres elas têm tripla, quarta, quinta função, né? A mulher, enquanto o homem sai de casa para trabalhar, volta à noite e não quer que nenhum filho perturbe, manda os filhos ficarem quietos, que tem que ver televisão, ou tem que ver o jogo do Flamengo, né? É assim. Então, a mulher não, a mulher tem que passar a cozinhar. Ah, mas eu tenho empregada. E quando a empregada falta? E ela tem que ver roupa para as crianças, tem que ver da escola, tem que ver os deveres da escola. Então a mulher tem 2 funções. Então ela fica mais suscetível. E tem uma coisa também, que é o hormônio da mulher que leva à depressão, que nós homens não temos, nós somos beneficiados por isso, nós temos menos depressão, a tal da progesterona, que acontece muito, ela fica muito alta no puerpério. Então tem mulher, todo mundo conhece, da depressão puerperal. Sim. O excesso de progesterona, a mulher ganhou o neném e está triste, está deprimida. Que aí você tem que corrigir essa fase hormonal. Depressão pós-parto. Exatamente. Então a mulher é mais suscetível do que o homem. Também porque ela é mais sensível às emoções. O homem infarta mais que as mulheres. Agora a mulher está infartando igual aquelas que vão para o mercado de trabalho, que vão para ser gerente de banco, estão infartando iguais. Mas se a gente comparar, quando as mulheres não trabalhavam, o infarto só estava em homens. Porque elas eram protegidas, né? Por esses hormônios. Mas agora, como ela tem que lutar igual o homem e depois ter dupla jornada, vai para casa, tem que trabalhar, as mulheres que hoje trabalham estão infartando no mesmo nível. Só para dar uma dica que não tem nada a ver com depressão, mas para você entender. Então, logicamente, a depressão também. Por quê? Enquanto o homem fica triste porque perdeu o emprego, a mulher deprime porque não tem comida para os filhos. A visão da falta de comida para o homem é diferente da mulher. Sim. É totalmente diferente a visão da mente da mulher e do homem, porque a mulher Pela formação fisiológica. E a mulher é protetora, a mulher é a mãe, a galinha e os pintinhos. Não é o galo que fica lá com os pintinhos, é a galinha. Então, essa ontofisiologia que vem dos animais e vem do ser humano, da mãe protetora, ela sente muito mais, por exemplo, uma falta de comida do que um pai. Então, ela é muito mais depressão. Tem a progesterona, então a mulher deprime mais que os homens. Um dado interessante, Flávio. A Organização Mundial de Saúde calcula que tenhamos hoje por volta de 4% de deprimidos no mundo. E a gente pensa assim, 4% não é nada. Gente, 7 bilhões, 7 vezes 4, 28, são 280 milhões de pessoas. É mais que a população do Brasil de deprimidos no mundo. É um Brasil inteiro mais uma Argentina, né? Um Paraguai. Exatamente. Né? Então, e é um drama hoje, porque ela só vê as estatísticas a cada ano aumentarem. E aí a gente vai ter várias hipóteses, né? Ninguém pode afirmar é disso, é daquilo, mas há várias hipóteses nos estudos que estão sendo feitos epidemiológicos da depressão. Aí sim vai entrar um dado que é muito importante. A falta de fé é um dos motivos. Não quer dizer que quem tem a fé não tem depressão, mas a falta de fé é um dos motivos, é perda do sentido da vida. Então muitas pessoas, quando perdem o sentido da vida, se desencantam com seu Deus. Ontem mesmo no consultório,
um paciente falou para mim assim, doutor, esse Deus aí que fica punindo a gente, esse Deus aí para mim não existe. E se escandalizou quando eu disse para mim também não. Aí ela regalou os olhos. Né? Então ele viu que eu tinha uma visão diferente de Deus. Porque nós temos uma visão de Deus, aquele Deus barbudo, velhinho, que está lá no céu, vendo o que a gente faz de errado para nos punir. E aí, querido, esse Deus... Com um raio na mão para jogar esse Deus de... não vai nos ajudar, significa deprimido, fica triste, esse não vai nos ajudar, então só está vendo o que a gente faz de errado. Né? Essa perda de sentido da vida é o que leva ao suicídio, então, né, doutor Nogueira? Podemos dizer assim, em alguns casos, perdeu o sentido da vida, exatamente. Então não dá mais importância à existência. Exatamente. O que eu estou fazendo aqui, né? Isso. Mesmo que uma pessoa tenha fé, é naquela hora que a pessoa perde a fé, porque, veja bem, fé é uma coisa subjetiva. Você pode ter uma fé maravilhosa, achar que tem uma fé fantástica, e quando você tem uma perda de uma pessoa da família, que você não aceita, perder a fé. Você pode ter momentos de perder a fé. Minutos, segundos, basta um segundo você perder a fé para você, a vida não vale mais nada e se matar. Mas fulano era católico, fulano era protestante, como é que se matou? Matou por isso. Naquele momento, ele perde, naquele momento, a mente dele foge da realidade, foge do que ele criou na mente dele. Ficou sem a referência. Ficou sem a referência, o choque foi tão grande, a dor foi tão grande que ele desiste da vida. Isso é para aqueles que são cristãos, né, como eu, que entendam que o cara que suicida, para mim, é um corajoso. E acho que penso que a definição de fé, vinda do grande filósofo, que é o marco do cristianismo, São Paulo, fé é a certeza das coisas que não se veem, né? Exatamente. Ou seja, acreditar como é que você vai acreditar no que não vê? É subjetiva. Que é diferente de convicção. Quem tem convicção não tem fé. Por exemplo, o ateu, ele não tem fé, porque tem convicção que Deus não existe. A convicção dele fazendo não acreditar em Deus. Quem tem uma experiência... A convicção é baseada em fatos materiais e fatos reais. Em fatos subjetivos. Em questões subjetivas. Por exemplo, você passa por uma experiência quase morte como eu passei quando eu morri naquele meu acidente de 91. E vi o outro lado. Para mim, eu não tenho mais fé. Crença de que existe. Agora virou convicção. Eu tenho convicção, tenho certeza. Meu irmão, com 10 anos, disse para mim, às 3 horas da manhã, chamou a mamãe, chamou minha irmã, me chamou e falou para nós assim, para os 3. Beijou a gente e falou assim, não chorem por mim. Para onde eu vou tem muita criança, muito brinquedo. Lógico, para o céu, para uma criança tem que ter brinquedo de criança. É a metáfora da criança. Mas ela algo viu, porque ela se despediu da gente para não chorar por ela, que ela ia para um lugar que tinha muita criança, muito brinquedo e morreu. É mesmo? Então isso é uma experiência real. Eu não posso falar uma fantasia da criança, não posso falar que ela alucinou. Ela acordou 3 da manhã, tinha tido essa visão e chamou a gente para se despedir da gente. Isso lá em Portugal, na aldeia. Ou seja, sem televisão, sem saber nada dessas coisas. Sem Google, né? Sem Google, sem nada. Nós estamos na época que não tinha nem... tinha lamparina de querosene lá em casa. E essa criança de 10 anos tem a visão do céu, na visão da criança, que nós vamos ver, cada um vê o céu e o inferno dentro da sua concepção, e ver dentro do que a mente pode captar. Por exemplo, vamos lá já que você tocou em Paulo, vou tocar agora em Jesus Cristo. No Monte Tabor, da Transfiguração, foi André e João que foram, né? Eu não sei mais se os apóstolos foram André e João. Os 3, né? Jesus, André. Mateus. João, Pedro, Tiago e João, né? Pedro, Tiago e João. Foram lá. E quando Cristo se transfigura e começa a conversar com Elias e Moisés. Com Moisés e Elias, o que acontece nesse momento? Os apóstolos veem Moisés e Elias. E eu pergunto a você, eles viram? Não. Espírito você não vê. Eles eram espíritos, não estavam mortos. Eles não viram. Mas a mente cria a imagem daquilo que você quer ver. Ou seja, esses dois se, entre aspas, materializaram na figura humana para eles verem. Porque eles eram espíritos. Então a mente pode criar essas imagens. Como meu irmão criou uma imagem do céu como ele imaginava como criança. Perfeito. Então, é uma experiência que a gente tem que escutar muito, porque às vezes as crianças falam com a gente fala, isso é bobagem. E às vezes estão dando experiências transpessoais, a gente chama de experiência transpessoal dessa, que vai além da pessoa, uma experiência mística, que a gente tem que honrar e tem que ajudar.
Agora, essas experiências transpessoais que o senhor está colocando, e que algumas pessoas têm essa oportunidade em maior número de vezes do que outras, né? As assombrações, por exemplo, que aparecem sobretudo nos lugares de interior, né, e tal. Tem gente que vê muita assombração, vê muito fantasma, mula sem cabeça, essa coisa toda, e tem gente que fala assim: rapaz, eu passo ali há 50 anos, nunca vi nada. Provavelmente. Por conta de que algumas pessoas têm essa sensibilidade maior aos seres espirituais? Provavelmente, aí tem duas explicações. Provavelmente, Flávio, as pessoas que nunca viram são pessoas muito racionais, muito materialistas. Então elas não acreditam nessas coisas. E quando não acredita, não vê. É igual o cara que não joga na loteria, então não pode ganhar, né? Exatamente. Se você não joga. Se você não acredita, você não vê. Tem exceções, tá? Tem exceções. Às vezes Deus faz ver para a pessoa cair do cavalo igual a São Paulo. São Paulo é um exemplo. Perfeito. Mas isso são exceções. O normal é que a pessoa não acredita, não vê. Agora tem as pessoas sugestionáveis. Aquelas que entram no inconsciente coletivo do lugar. Sim. Vai para o mundo, tem uma mula sem cabeça ali, e a pessoa vê. A mulher de branco, Isso. não sei o quê, essas coisas. Meu pai era uma pessoa muito católica e muito crente, mas ele lá em Portugal ele vendia bois e cavalos e ia para as feiras vender e gostava de tomar lá seu copinho de vinho, né? Como não tinha carro para dirigir, era a joia, que era a égua dele, a égua já sabia o caminho de casa, né? E começaram a contar a história. Meu pai era um cara muito corajoso, atirava muito bem, caçador. E começaram a contar umas histórias lá, que naquela serra que ele ia passar bem para casa, né, depois da venda lá dos animais, que estava tendo muitos assaltantes. E meu pai nunca teve medo de nada. Meu pai é uma pessoa corajosa, é papai. Que tem a ver com a personalidade dele. Que ele era o tipo 8 do Enneagrama. E então o 8 é um destemido, né? E ele vem ver uma pessoa de vulto, e encontra ele com a capa preta, e ele pergunta quem está lá. Em Portugal se fala assim, quem está lá, né? É o linguajar português, quem está aí, quem está lá. E o cara balançou a cabeça e não falou nada. Ele perguntou a segunda vez, o cara balançou a cabeça e não falou nada. A terceira, o papai pegou o revólver e atirou no cara. E o papai era bom atirador, ele disse que descarregou as 6 balas do revólver no cara, e o cara não morreu. Continue dando. Ele falou, bom, se o cara não morreu, não pode ser pessoa humana porque... Tem algo diferente. Porque eu sou bom atirador. E ele continuou, tinha dado 6 tiros numa árvore. Ou seja, aquela fantasia de que vinha a pessoa ali, assaltantes, fez com que ele visse o que não existia. A questão da impressão também. Da impressão. Então tem pessoas, tem essa facilidade também, porque são pessoas chamadas paranormais. No espiritismo chamam de médiuns. O médium paranormal. Na ciência, são pessoas que têm essa sensibilidade de ver o além. Só que isso não é só no espiritismo, é no catolicismo, é no protestantismo, em todas as religiões. Então, na verdade, existem essas pessoas. Existem esses fenômenos. Isso não é filme de cinema? Não é filme de cinema. Essa coisa de premonição? O que o padre Marcelo tem? Visão. Ele não fala. Uma paciente minha falou bem, doutor, o padre Marcelo falou, isso está pensando, você vai ser curada hoje, ela foi curada daquele problema. Como é que ele teve essa visão? Isso é uma visão, isso se chama paranormalidade. Percepção extrasensorial. Ou seja, além dos nossos 5 sentidos, que é o transpessoal. Isso tem em todas as religiões. Só que as pessoas desconhecem, então acham que isso aí é só de determinada religião. Isso é do ser humano. Fenômenos paranormais é do ser humano. Essa abertura para as coisas espirituais, para seres espirituais, elas podem estarem abertas, essa porta pode estar aberta tanto para os seres bons quanto para os seres ruins, né? Sim, claro. Não essa possessão ela pode ser para o bem, pode ser para o mal. Isso não tem nada a ver com moral. Tem gente que fala, eu sou bonzinho, não vou ver. Eu sou mal, não vou, vai ver. Se a mente dele for preparada para isto, porque são tipos de mente, são tipos de personalidade também, que cria essas fantasias. Por exemplo, o Enneagrama tipo 4, né, que é do Enneagrama, é um dramático. Se falar para um 4 assim, olha, vai chover já à tarde, ele já não vai sair de casa, porque ele vai falar, não, vai inundar a cidade, porque eu vi o Flávio botou lá no Facebook que inundou a cidade, não vou mais não. Essa pessoa fala para ele, olha,
tem andando uma mula sem cabeça em Rio Bonito de madrugada da terça-feira. O cara não vai ser na terça-feira. São pessoas muito gestionáveis. Isso tudo, gente, eu estou dando uma palazinha para vocês, que vai ter um curso 8 de julho de Enneagrama. Vocês podem se inscrever, viu? 3634-7766. Hoje eu vou fazer uma palestra lá na igreja, às 7 horas, sobre isso. Então, a personalidade da pessoa também ajuda esses fenômenos. O tipo de cérebro, né? O tipo de neurônio, como a pessoa é formada, entra também em gestação, entra uma série de fatores que levam as pessoas a serem mais ou menos paranormais. Doutor Mas Nogueira, todos nós temos essa capacidade, todos. Nós estamos falando aqui de depressão inicialmente do nosso Exatamente. assunto. A incompreensão desse dom ou dessa especificidade individual pode levar a pessoa também a não aceitar, e isso acaba dando acabando numa depressão. Pode. A pessoa não reage bem a essa natureza. Não aceita, não aceita. Tem gente que não aceita. Exatamente. Por exemplo, ou tem vergonha. Se a pessoa tem um fenômeno premonitório, vê o futuro, acontece, e não aceita, pode se suicidar por isso. Uma paciente veio tratar comigo, falava porque ela falou assim: eu não aguento mais de ver pessoas que eu amo, que elas vão morrer. E aí tem todo um tratamento que eu fiz para ela não ver mais, que também tem como bloquear isso, entendeu, Flávio? Ela não quer ver, a gente bloqueia. É mesmo? É. E quem quer ver e ajudar, a gente também ensina, porque muitas pessoas foram salvas por falar para a pessoa: olha, não pega esse ônibus que vai ter um acidente, não pega esse avião que vai ter um acidente. Que é o fenômeno premonitório. Todos nós temos esses fenômenos. E eu vou provar agora para vocês que estão me escutando, as mães e os pais que estão escutando, presta atenção. Toda mãe tem telepatia. A questão do... Toda mãe tem. O pensamento popular que diz assim: a mãe parece que tem sexto sentido. Não, né? o sexto sentido é a percepção sensorial, exatamente. Todos nós temos sexto sentido. Só que a mulher é muito mais desenvolvido. Por conta da ligação. Por conta da ligação do bebê. Você imagina, 9 meses na barriga. Todas as emoções da mãe passaram por feto. Todas. Pais, não fique ciúme das mães não, tá? Elas têm muito mais capacidade de lidar com os filhos que nós. E acho que muitos pais têm inveja das mães por isso. Quando a criança nasce, aquela ligação continua. Cortou o cordão umbilical, mas não cortou a percepção sensorial. Então, quando o bebê no berço faz assim, a mãe acorda, o pai não. Para o pai acordar, tem que chorar mesmo. Mas a mãe deu a mãe já acorda. Isso é o quê? É a ligação direta, percepção sensorial, o seu sentido. Acorda para ver se o então, bebê não precisa as de minhas nada. amigas que ficam assim: esse imprestável não escuta a criança, que não sei o quê, nem sempre é uma nem sempre é um emprestado. Não fala assim com ele não, cutuca ele e bota ele para tomar conta também. Porque é a incapacidade dele. Eu não tenho essa ligação. Agora, se ela cutuca, acorda e ele não quer ajudar, é imprestável mesmo. Mas não julga. Não julga porque, tadinho, ele não tem essa capacidade que ela tem. A mãe incompetência. foi construída dessa forma. Com esse instrumento. Com esse dom, né? com esse instrumento. Então a mãe tem. Se o filho passa mal, o filho viaja para o exterior, passa mal, a mãe sabe, aqui sente. Isso é telepatia. É um fenômeno paranormal. As mães têm isso. E às vezes os pais também. Às vezes namorados têm. Às vezes, eu com a Ruth tenho. Às vezes estou passando no lugar, quando eu vou falar assim: olha que prédio bonito, ela fala: olha que prédio bonito. Nós nos olhamos para o prédio, achamos bonito, os dois ao mesmo tempo, sem nenhum comunicar. Quando outro vai falar, outro já. Tem muito disso. A gente vai falar uma coisa, o outro ia falar isso com você agora. Quantos de vocês estão me escutando, gente? Quantos de vocês? Às vezes pensa numa pessoa, a pessoa liga para você. Isso é telepatia, vocês entraram em ressonância. Hoje pela física quântica chama-se ressonância. Nem tudo é coincidência, então. Não é coincidência, não é coincidência. É sincronicidade. Já falava isso na sincronicidade. Entrou em sintonia. Hoje, pela física quântica, chama de entrou em colapso função de onda. Ou seja, os dois cérebros se interconectaram. Por um pensamento, você pensou na pessoa, a pessoa ligou para você. Isso hoje já está provado pela ciência, pela física quântica. Isso é ciência, não é mais mistério, nem é mais fantasia, nem é mais esoterismo, ocultismo, não é mais nada. Isso é ciência pura. E as pessoas não sabem. Aí, quando tem, fica com medo de comentar. Eu levei anos para comentar essa minha experiência quase morte, porque ela falou: vão me chamar de maluco. Eu não conhecia, mesmo sendo médico, não conhecia. Olha só como é que era a minha ignorância. Até que eu fui fazer um workshop de viver a arte de ver a passagem. Nesse curso, a gente aprende a trabalhar a hora da morte. A arte de ver a passagem é a arte de você
morrer. Tem o livro Tibetano dos Mortos, também tem o livro do Viver do Morrer, da Arte Moriendi da Igreja Católica. Então, em várias tradições, temos os livros ensinando a gente a se preparar para a morte. Infelizmente, ninguém quer morrer, né? E quando eu tive essa experiência de quase morte, que eu volto, comecei a ler sobre isso, caí nesse seminário, não é à toa, a gente cai naquilo que está precisando. Né? E vi que daquelas 100 pessoas, procurar. 40 pessoas tiveram a experiência que eu tive. Gente, 40%. Logicamente foram para lá pessoas, sim, né? Mas foi muito. Eu tive a primeira vez a coragem de falar sobre isso. E agora, recentemente, publiquei o meu livro, Criança de Luz, e botei no meu livro. Por quê? Porque se eu passei e alguém passou e sabe que aquilo existe, parar o medo de falar sobre isso. São experiências que nos ajudam na nossa vida. Eu mudei minha vida depois disso. Totalmente, porque eu tinha uma mente muito cartesiana, muito assim, sabe? Pão, pão, queijo, queijo. Ali vi que larguei plantão, tudo que eu estava fazendo, que estava me desviando do meu caminho, que eu já tinha feito formação em terapia e não tinha assumido. Ali foi um divisor de águas da minha vida, o meu acidente. Doutor Nogueira, a questão do suicídio em si, que é uma das... Não, mas está valendo a nossa conversa. Que é uma das vertentes da depressão. Certo. Não necessariamente todo deprimido é suicida, né? Não, olha só, isso são só alguns. Porque às vezes que a pessoa fala assim, fulano está em depressão, estou com medo dele cometer... Não. Veja bem, a primeira pergunta, quando chega um deprimido no meu consultório, a minha pergunta é assim, já pensou em se matar? O cara fala, Deus me livre, doutor. Tá salvo. Porque quem entende suicida, quando entra em depressão, eles lá no fim já pensam em se matar. Sim. Isso não está valendo a pena, não. Só depois vai piorando. A vontade vai aumentando. Eu falei uma coisa que passou batido e vou agora recapitular para você e para os ouvintes. O suicida é um corajoso. O medroso não se mata. Sabe qual a prova científica? Quando o cara está deprimido, ele não tem nem coragem de se matar. Agora, quando a gente passa, o maior perigo do suicídio é quando começa a tomar antidepressivo. Sabia disso? Começa a tomar antidepressivo, ele melhora a depressão, vem a coragem, aí ele se mata. Olha que interessante. Lógico, não são todos. Sim. Por isso a gente tem que, quando passa a antidepressivo, falar para a família, toma conta do fulano, toma conta da fulana. Veja se os pensamentos que a pessoa conversa em casa, né? Veja se continuam os pensamentos. Lógico, não são todos, são alguns. Eles passam de coragem. Agora, é uma taxa, graças a Deus, pequena do depressivo. A maioria não se suicida, porque a maioria vive o sofrimento e procura ajuda e se cura. A maioria. Uma minoria é aqueles, como eu falei, geralmente são pessoas que naquele momento perdem a fé. Naquele momento acham que a vida não tem mais sentido para nada. Pode ter muita fé até aquele momento, mas naquele momento ele perdeu a fé. Agora, nas minhas experiências como técnico de enfermagem, trabalhando no Hospital Colônia, Clínica Ego, a gente percebeu, e também estudando neuropsiquiatria, né, quando eu estava fazendo um curso de enfermagem, a gente percebe que o suicídio ele não avisa, né? A gente sempre tem essa orientação do cara que chega dizendo que vou cometer aquilo ali, chamar a atenção da mulher, dos filhos, para aparecer. Mas também se você não escutar, se mata. Que em alguns momentos. Não foi bom isso. A pessoa, quando fala, vou me matar, sobre isso. É para chamar a atenção, para você cuidar dela. Nem sempre é um farol. Não, se você não cuidar, ela se mata também. Mas só que essa pessoa está mais lúcida. Ela está no fundo do poço, mas ela quer ajuda. Ela fala, é um estender de mão, no caso. É um estender de mão. E aí vem o CVV, esse trabalho maravilhoso das pessoas que escutam, as pessoas em depressão. Então, Flávio, quando a pessoa fala que vai se matar, não entra nessa história de cão que late não morde. Morde. Morde sim. Então a pessoa se fala que vai se matar, ela está falando, estou precisando de ajuda. É uma forma dela falar, não estou aguentando mais essa vida, vou me matar. Sim. Primeiro ponto. Lógico, o pior é aquele que não fala. Mas se você vê uma pessoa da sua família começar a ficar dentro do quarto, não falar com ninguém, leva no médico, está em depressão. Esse é um sinal claro dos adolescentes. Hoje está muito adolescente se matando. Pode ser severa, pode ser... Exatamente. Aí tem a leve, média, severa, não vamos discutir isso aqui, isso é para especialistas. Sim. Mas se a pessoa ficou no quarto, era uma pessoa que saía todo dia, todo final de semana, de repente se emburaca no quarto. Pode ser porque perdeu a namorada, pode ser porque perdeu o namorado, tudo bem, mas ele vai ficar no quarto quanto? 1, 2, 3, 4, 5 dias, começou uma semana, 2, 3, 4, está em depressão.
Passou aquele final de semana que ele saía e ele ficou lá no quarto e está lá triste. Como eu digo, um pleonasmo meditabundo, sonombático. Procura ajuda que essa pessoa tem depressão. Então não precisa levar, como uma medicina fala, a psiquiatria, 3 meses deprimido para dizer que é depressão, não. A gente vê pela característica da profundidade de uma perda natural que a pessoa fica triste e o outro que emburaca não quer nem comer, nem tomar banho, nem fazer nada. Sim. Então isso é a primeira coisa. Segunda coisa do suicida, né? Já que você perguntou, vamos explorar bem isso para as pessoas entenderem. O suicida, depois que tentou, ele pode tentar de novo. Então não é assim, tentou, agora não vai tentar mais não. Ele tem período até 1 mês que ele corre o risco de tentar de novo. Então a pessoa que se tentou, você ou vai ficar por ele 24 horas, ou se a pessoa tomou remédio para no hospital, deixa internado, mas quando vier para casa tem que ficar em cima dele, porque é uma pessoa que pode cometer a segunda tentativa. E aquela pessoa que teve uma tentativa e não conseguiu, leva para o médico, trata, porque ele precisa de ajuda. A gente vai continuar essa lógica agora do comportamento familiar com essas pessoas, mas depois do intervalinho comercial. Hoje, recebendo aqui no nosso programa Flávio Azevedo, na Rádio Jornal 1340 AM Leste Fluminense, o médico João Jorge Cabral Nogueira, né, popularmente conhecido como Dr. Nogueira, e conversando aqui, estamos sobre depressão e as demais situações que giram ao entorno dessa doença que muitos chamam de o mal do século, né? Voltamos já já. Nas óticas Relógica e Reloarte você encontra o que tem de melhor por um preço menor. Óculos de sol e do seu grau das melhores marcas: Ray-Ban, HB, Victor Hugo, Wilson Vogue e muitas outras. Lentes de contato até para o mesmo dia. Joias, relógios, utilidades para o lar e finíssimas bijuterias. Pagamento parcelado. Óticas Relógica e Reloarte, Rua 15 de Novembro 94, Getúlio Vargas 59, Centro, Rio Bonito. Fones 2734 1730 e 2734-2490. Óticas Relógica e Reloarte. Programa Flávio Azevedo. Você está aí pensando no presente da sua cara-metade? Vai ficar mais apaixonado com essas condições da Casas Bahia. Você compra no site hoje, retira amanhã na loja e ainda ganha R$50. Isso mesmo, R$50 de crédito na sua próxima compra, a partir de R$500 na loja física. Aproveite para comprar uma Smart TV 42 polegadas, com acesso à internet, por apenas R$1.899. Compre agora no site e tire amanhã na loja o presente da sua cara-metade e ainda ganhe R$50 de crédito. Casas Bahia, na loja, no site e no celular. Rádio Jornal 1340. Nossa voz, sua voz. Sintonia total com o Leste Fluminense. Programa Flávio Azevedo. Muito bem, minha gente, vamos aqui falar dos nossos colaboradores aqui do programa Flávio Azevedo. Tem Frutas, no centro de Rio Bonito. Também chegando aqui, colaborador novo no nosso programa, né? Tutores, cursos de educação, preparatório aí para crianças, adolescentes, e para você que quer se preparar. Na próxima semana nós vamos receber a galera da Tutores aqui no nosso programa, para a gente falar sobre a Tutores, que é uma área da educação bem bacana, né? Um abraço aí para Daniela, para Marcelo, que estão no comando lá, chegando agora aqui no nosso programa. Baeta Gás, a entrega mais rápida de Rio Bonito para você, 3634-1048. Abraço, meu amigo Henrique. Escola Criar na Mangueirinha. Ibli Curso de Idiomas e Profissionalizantes, Gen Imóveis, lá na Rua da Conceição. Boteco do Miranda. Amanhã é a grande inauguração lá no Boteco do Miranda. Reinauguração, era o Botequim Mirassol, né? Agora, Boteco do Miranda, comando do meu amigo Gustavo. Padaria Guimexe. Grande Marcelo, abraço para ele, sucesso. Fabinho Lava Jato, grande figura também aí no centro de Rio Bonito. Grande Medicina Laboratorial, referência em exames laboratoriais aí na nossa cidade, com filiais em Niterói, São Gonçalo, Itaboraí, Tanguá e Rio Bonito, ali na Avenida 7 de Maio, 308, é a sede. E o telefone para você se informar, 2734-2548. Farmácia Dois Irmãos, 2734-1656, no centro de Rio Bonito, nossos parceiros aqui do programa Flávio Azevedo, que está hoje recebendo o meu amigo aqui, nosso
nosso amigo Tom Nogueira, né, batendo um papo conosco aqui. Hoje, na nossa pauta, o assunto depressão. Falávamos de suicídio, que é um dos caminhos aí que pode ser percorrido pelas pessoas em depressão, né? E a forma como as famílias precisam enfrentar essa situação, Tom Nogueira. O senhor já falou que depressão não é frescura, é uma doença, precisa ser analisada, precisa ser encarada com respeito. E uma doença grave, né? Uma doença séria. Séria porque leva... É o mal do século em mesmo, alguns Tom Nogueira? casos. Como tem sido dito aí por algumas pessoas. Olha, Flávio, mas isso é marketing, né? Isso é marketing para vender Frase de efeito, chamada. Frase de efeito, porque a depressão sempre existiu. O que acontece, Flávio, essa frase foi muito usada devido a um fator muito importante, pelo crescimento rápido dela em relação às outras. Enquanto as outras doenças elas se estabilizaram no mesma taxa, essa cresceu mais. Então, como cresceu mais, é o mal do século. Né? Agora, a depressão ela também cresce a partir do momento que essa nossa vida se tornou mais louca nos últimos 30 anos aí, a correria diária, esse monte de tecnologia que você tem que dar conta, esses compromissos todos que nós temos que cumprir, né? Eu vou bater numa tecla. A carga horária de trabalho cada vez mais... Quem escuta aqui, já escutou isso, eu vou falar de novo, e não vou cansar de me falar, e o consumismo. Muita depressão é aquela criança que vira adolescente, que quer ter tudo de tecnologia que os pais, tadinhos, pobres, não podem comprar. Aquele telefone de R$4.000... Exatamente, que o cara não tem nem como comprar. Então, essa mídia, que eu digo criminosa, criminosa, de fazer com que os adolescentes queiram tudo que os pais não podem dar, Sim. leva a pessoa a ficar deprimida, porque não tem o que o colega tem. Perfeito. E não existe uma maturidade também familiar para administrar essa falta. Porque eu lembro que eu estudei no Colégio Rio Bonito, Tom Nogueira, com meninos em situação financeira bem mais confortável que a minha. Eu lembro que a gente foi ter TV lá em casa, eu tinha 11, 12 anos, e os meus amigos já tinham televisão no quarto com o famoso... como é que é? O Atari, né? Atari, o primeiro videogame que exatamente. eu ia na casa da molecada jogar e tal, mas não tive esse privilégio de ter isso na infância. Mas isso era muito trabalhado pelos meus pais, né? De apresentar a questão financeira da família, perceber, entender e tal. E meu irmão já teve uma experiência infantil ali um pouco mais tranquila, já existia. Mas também a mídia era mais tranquila naquela época, né? Eu me lembro bem que fazer propaganda do Atari na televisão era raríssimo. Sim, mas a tal da estrela, né? Hoje nós temos o raio do Face, né? Temos o raio da internet, do Face, que todo mundo sabe de tudo. Exatamente. Então você ali vê... Mas a estrela e a Glaslit machucava o coração da gente com aqueles... A estrela... A estrela e a Glaslit... Dava traumas. Com aqueles brinquedos da pilha, aquele negócio todo e tal. Eu tinha que ficar lá no carrinho de pau, que o papai mesmo fazia. Mas existia toda uma preparação, talvez uma maturidade familiar para apresentar essas diferenças, né? Existia. Que fulano tem aquele brinquedo porque o pai dele tem isso. E aqui, filho, infelizmente... Os pais tinham mais tempo também de conversar com os filhos, né? Hoje os pais não têm mais tempo, né? Quando chegam em casa já cansados, não tem essa paciência. Eu pedi aos pais para ter um pouquinho de paciência com os filhos. Eu vejo muitos pais sem paciência. Essas interrogações da cabeça da garotada também não é frescura, né, Antônio? Não é frescura. Acho que é bom eles acham que é frescura. Então o que acontece? Eu pego adolescentes também no meu consultório. Às vezes a depressão é por falta dessa conversa. Principalmente no Rio, porque eu pego mais no Rio adolescentes que em Rio Bonito. Por quê? Sim. No Rio Bonito os pais conversam mais. No Rio conversam menos. Enche a criança de coisas para fazer. É judô, é karatê, nas mulheres é balé. A agenda da garotada hoje ela é mais ocupada que a nossa. Né? E a criança não aguenta. Ela não aguenta. Então como é que começa? Com ansiedade. O primeiro sinal para entrar em depressão é a ansiedade. A criança começa a ficar ansiosa não está dando conta. Os pais, ao invés de diminuir a carga, não, você está frescura, você não está dando conta, você não está estudando, está se aplicando. E aí, depois, quando a pessoa não aguenta mais de ansiedade, entra em depressão. É o segundo passo. Ela fica ansiosa, aí não aguenta mais, aí a energia vai para baixo. Aí se abandona. E a tendência é você ter um adulto doente, né? Aí larga tudo.
Aí chega lá no consultório, os pais, não sei o que houve com meu filho, eu trouxe ele aqui porque até ontem ele era maravilhoso, estudava, agora não quer fazer mais nada. O problema é esse nada, né? E eu falava assim para ele, mas o que ele fazia? Aí me conta, fazia isso. É natural que eu não queria fazer mais nada. Ele não aguentou. É igual o carro quando pifou o motor. Mesmo exemplo, forçar o motor demais, ele estoura. Não dá para você 180 daqui a São Paulo. Aí o meu trabalho é conversar com os pais para diminuir o fluxo de exigência dos filhos, para que eles voltem, porque senão eles não voltam, eles se negam. Só que os pais mudaram, que os pais agora aceitam que eles façam menos coisas, porque eles entraram em depressão porque eles não aguentaram a pressão dos pais. Isso é muito importante. E aí entra a minha pergunta aqui, que eu deixei antes do intervalo comercial. A postura das famílias, né, que eu acho que aí na condição de, nesse papo com o senhor aqui, geralmente eu tenho que trazer o técnico de enfermagem para a conversa, que a gente tem um pouco de noção disso, e a gente percebe que, eu lembro que em muitas oportunidades, Nogueira, na condição de técnico de enfermagem do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência, do SAMU, eu ia atender alguns casos de surto, né? Surto emocional de alguém, o cara surtou lá, não sei o quê. Surtou que não aguentou mais. E eu chegava lá, encontrava o sujeito numa tranquilidade danada, e a família num estresse, a família histérica, e por vezes eu, meu espírito gozador, eu ligava para a base e dizia assim, meu irmão, manda mais umas 4 ambulâncias, porque a gente tem que internar a família e deixar o paciente aqui, porque essa família está fazendo mal a esse cara. Exatamente. Nitidamente a gente percebia isso. Eu queria que o senhor falasse um pouco sobre isso, com esse olhar para o viés da depressão. Não me provoca não, que são... A postura da família. Isso vai dar polêmica, hein? Fique à vontade. Olha só, não estou dizendo que a culpa seja da família. Não use meias palavras. Não estou falando que seja culpa da família. Porém, em alguns casos, ela tem grande participação nisso. São pessoas que não escutam os filhos, que não atendem às necessidades psicológicas dos filhos, acham que comprando e largando de lado está resolvido. Tem outro drama também. Em famílias muito ricas dão tudo para os filhos. Olha, Aristófanes matou os pais quando eles disseram não. E que não dão assistência emocional a essas coisas. Então aquela criança, que geralmente aquele adolescente, que é o mais sensível da família, é o que fica doente. Ele pega aquela disfunção familiar, que está todo mundo, entre aspas, louco, mas são mais fortes, e ele é mais sensível, mais frágil, dá uma crise, e aí chama o SAMU para atender. E depois que deu a crise, quebrou tudo em casa, ou que fez aquela coisa, ele acalma, entra em catalepsia. Às vezes fica até mudo. E a família fica em desespero. Então temos que ter muito cuidado da gente escutar nossos filhos, atender as necessidades deles, não financeiramente, mas emocionalmente. Para quê? Principalmente quando as crianças são mais sensíveis, que têm mais facilidade de entrar em crise. Mas lembre-se, qualquer um de nós pode entrar. E eu queria que o senhor me corrigisse, por favor, ou acrescentasse alguns outros sinais, se eu tiver equivocado e esquecer de alguns deles. E, sobretudo, nessa fase de adolescência, essa carência, essa depressão, ela pode se manifestar não só em suicídio, mas também prostituição, uso de drogas, isso, e assim. Não, depressão não vai dar isso, não. Né, o que vai dar isso, geralmente, é uma disfunção da pessoa na família. O adolescente, quando vai para as drogas, ele quer ter um modelo diferente dos pais. E às vezes os pais têm um modelo maravilhoso, mas eles não querem. Eles acham que o modelo não serve para eles e vão para as drogas. E aí, quando vai para a droga e não se realiza na droga, entra em depressão e pode se suicidar. Como pode também a pessoa ficar deprimida e ter uma fuga nas drogas. São as duas condições diferentes. A pessoa pode fugir para a droga, pode fugir para a prostituição. Mas ela tem que ter essa tendência. Ela tem que ter um problema da sexualidade lá na infância para descambar para a prostituição. Às vezes é uma história familiar de uma pessoa que era prostituta que ninguém comenta. Às vezes é um pai alcoólatra que a criança vê e vira alcoólatra quando vira adolescente. Então a gente tem que ter cuidado, não culpar os pais. Mas muito dos modelos da família, os pais colocam. Eu sempre tive muito cuidado na criação dos meus filhos pelo meu exemplo. Porque eu sabia que aquilo que eu fizesse errado, que eu não tinha evoluído, porque todos nós erramos, todos nós somos factíveis de erros, somos humanos. Eu sabia que ia interferir nos meus filhos.
Eu queria que o senhor falasse também, já que nós estamos tratando aqui nesse momento específico de adolescentes, de filhos, queria que o senhor falasse um pouco também, e já falamos do consumismo, mas queria que o senhor falasse também sobre os efeitos da exposição excessiva à sensualidade, à sexualidade em filmes, novelas, essa coisa toda, os efeitos disso na vida da pessoa, e esse excesso de violência também. E não vou falar aqui dos programas de TV, mas dos jogos de videogame, Sim. Dos jogos online, de tiros e raquetadas e pancadas e tal. O efeito disso na cabeça desses indivíduos em formação, doutor Nogueira. Olha, isso eu diria que é um crime que fazem com as nossas crianças e adolescentes. Para mim é um crime. Porque a criança e adolescente, ele não tem a sua personalidade formada, ele está em formação. Disso chama-se criança e adolescente. Não chama adulto. Chama adulto quando a pessoa já tem uma formação, uma maturidade. Então, nessa fase, eu estava vindo para cá agora, e não sei se você soube, deram as cartilhas aí para crianças de 6 a 8 anos, o Ministério da Educação, não sei se você leu isso, li agora, que foram retiradas de circulação, que o pai, o rei, queria casar com a filha de 6 anos. Falando para a menina de 6 anos que ela podia ser esposa dele quando ela crescesse. Um incentivo ao incesto, o que é isso, gente? Onde é que nós estamos? Então, o que acontece é essa exposição exagerada à sensualidade das crianças, que nem sabem o que é sexo. Leva à promiscuidade. Pode levar à prostituição. Porque é tudo normal. Criança hoje vê novela. Pessoal, crianças... Os pais deixam as crianças vendo televisão. Os freios, no caso, sociais. Os pais deixam ver e as televisões botam. Pessoas só voltam a ter sexo na novela. E as crianças veem aquilo. Vê um beijo na boca. Minha neta virou para outra e falou assim: quero beijar na boca também. Porque viu na novela, eu te falar, peraí, vou explicar a você, aquilo é novela, é para adulto, não é para criança. Porque vê, acha normal. Então essa erotização. Eu não sei se o senhor já viu um vídeo que circula, é um meme na internet, isso todo mundo já deve ter visto, o senhor já deve ter visto, uma menina de aproximadamente 1 ano ou 2 anos, uma criança, um bebezinho quase, chorando e brigando com a mãe porque ela quer um marido. Não sei se o senhor já viu esse vídeo, é uma coisa muito engraçada. Né? E a criança fazendo uma pirraça porque ela quer um maridinho para ela, e aí ela faz uma comparação dela com a mãe, porque o pai está sempre perto da mãe, que não sei o que e tal, mas ao mesmo tempo você percebe que é uma situação também assim a se refletir naquela. Então o que acontece? Se elas veem essa erotização fácil, vê na televisão e começam cedo a querer usar essas coisas. Veja bem, no meu tempo, batom era para moça. Hoje minhas netas botam batom. Entende? É da cultura. Infelizmente. Então essa erotização fácil, o que vai acontecer? Elas vão começar a sexualidade antes do tempo. Antes de entender o que é aquilo. E daí tanta criança tendo bebê, né? Crianças que eu digo, adolescentes, crianças ainda tendo bebês. Eu lembro que tinha uma professora na faculdade que ela dizia que e é muito, muito espontânea ela, né? E ela dizia assim, a menina em algum momento vai descobrir que ela tem lá um instrumento que faz algumas cócegas, né? E que se for estimulado, as cócegas são até prazerosas. Então, mas você não pode dar motivação. Para que estimular cedo, fora do tempo? Exatamente. Deixa ela descobrir sozinha, né? A professora sempre dizia isso na faculdade. Então, e a questão da violência, dos jogos, de raquetadas, tiros, pontapés e etc. Isto é que gera a nossa... É uma das grandes causas, Flávio, eu vou falar agora, o pessoal vai ficar bravo comigo, mas eu tenho que falar. É uma das causas, hoje, da violência nas escolas. Que a pessoa fala assim, porque hoje os alunos na escola não obedecem mais a ninguém. Uma das causas disto é essa violência que as crianças assistem, que os pais deixam assistir, que eles não controlam os seus filhos. Desde cedinho ele recebe esses parâmetros, né? Esses parâmetros. Essas agora, informações. Dão celular para crianças. E a criança pega um celular, bota vídeo e vê o que ela quer, de bom e de ruim. E depois vai reclamar de quem? Ao Papa? Não tem como, gente. Nós temos que controlar nossos filhos. Temos que acompanhar isso. Dá um celular para a criança para quê? Entra lá no Google. Sabe mais que a gente mexendo naquele negócio? Minha neta pediu meu celular. Vovô, me empresta o celular? Me empresta. Para que você quer? Para ver vídeo.
Eu não sabia que meu celular tinha vídeo, ela sabia. Ela abriu, entrou lá no vídeo e ficou vendo o vídeo. Lógico que eu fui ver qual era o vídeo, né? Aí ela da galinha pitadinha, aquele negócio eu deixei. Mas veja bem, mas tem também sites pornô, Sim. só entrar, e livres, não bloqueados. Então eu pergunto, nós temos que vigiar muito, estar muito atentos. Tela quente, gente, só tem miséria na televisão de tela quente. Já viu tela quente? É só violência. Então as crianças são estimuladas, porque veja, a educação, ela vai formar a personalidade da criança. Ela vai ser calma. Se ela tiver uma educação e entrar nessa educação, de calma. Exemplo. Uma cidade de São Paulo, a Susan Andrews, que faz meditação, que trabalha pela paz, ela fez, ela conseguiu na prefeitura colocar meditação nas escolas. E os pais deram testemunho que depois que eles começaram a fazer meditação nas escolas, que elas ficaram menos agressivas, ficaram mais calmas, ficaram mais dóceis. Meditação só nas escolas. Uma coisa que não custa dinheiro, né? Só a pessoa saber meditar e ensinar as Mas é crianças. uma desaceleração que nós precisamos dar em algum momento na vida, né? Exatamente. Quer dizer, então elas aceleravam e melhoravam por isso. Uma criança que está fazendo meditação, uma criança que está... Aliás, é para isso que existem as férias, né? Exatamente. E ela não vai para a violência, mas se ela só vê o estímulo de violência, todos os videogames hoje, eu fico apavorado. Eu não vejo videogame mais como do meu tempo, do Mario Bros, né? Pular aquele negocinho, plim, plim, plim. Hoje é tudo violência, gente. É Transformers, é carros que transformam em monstros. Então, gente, está me escutando, pais, mães, vejam mais o que seus filhos estão assistindo na televisão, no vídeo, no Face, né? Porque educa para tirar essa violência. Dá vídeos, tanto vídeo bom, né? Tem na internet. E aí, doutor Nogueira, voltando aqui ao a nossa proposta principal, e assim, isso que eu estou falando de voltando da proposta principal, não estou reclamando de estarmos migrando para outros assuntos, não. Porque faz parte da nossa... Faz parte. São caminhos, né? Dentro da lógica principal que nós estamos tratando, que é a questão da depressão. Não, porque isso leva à agressividade, violência, depressão e suicídio. Exatamente. São caminhos, né? E aí eu queria que o senhor falasse sobre, de repente tem alguém nos ouvindo que tem um familiar sofrendo problema de depressão, ou o próprio deprimido por acaso esteja nos ouvindo. Esse empoderamento para o enfrentamento desse fenômeno, dessa doença, que dicas para essa pessoa que está em depressão, ou para esse pai, essa mãe, essa esposa, esse esposo, esse irmão, que esteja com alguém na família, com esse parente precisando desse socorro? Qual é o empoderamento? Eu com depressão, o que eu preciso fazer? Primeiro, antes da depressão, a pessoa vai ficar agressiva, vai ficar ansiosa. Então começou a criança a ficar agressiva, ou adolescente, alguém da família começou a ficar ansiosa, agressiva, andando de cá para lá, na casa, sem saber o que fazer, leva para tratamento. Porque está na fase pré-depressão. A primeira pessoa entra em agitação, geralmente a pessoa começa a fazer coisas, muitas coisas para ocupar o tempo, e quando não consegue entra em depressão. Primeiro ponto. Mas se a pessoa é daquela exceção que não entra nessa fase, ou que já passou, a pessoa não percebeu, porque a pessoa é muito ativa mesmo, fulano é esse mesmo, pé de boi, se parou de fazer, é uma dica, parou de fazer as coisas, não quer tomar banho, não quer comer, não quer trabalhar, cuidado. Outro sinal, começa a acordar tarde. A pessoa acordava sempre 6 da manhã. Não, deixa eu dormir mais um pouquinho. Não, é sinal de que deve estar à noite vendo novela, vendo filmes, vendo coisas na internet, e para fuga, porque o deprimido gosta da noite, não gosta do dia. E de manhã não quer mais acordar. Não quer acordar porque não acordando o dia passa rápido. Então são dicas para os pais, para quem tem criança, adolescente, e também para os adultos também fica deprimido. E até para a pessoa esposa, que marido, esteja dentro desse quadro de... Entende? Né? De repente o cara está sentindo mudou o padrão, momento, a esposa começou a não querer mais sexo, não é só assim, só sexo não, tá, gente? Começou a não querer mais trabalhar, a não comer, ou seja, começou a se largar, o marido também está entrando em depressão. Porque a primeira coisa... Tem o outro lado da mulher, do outro lado da moeda também, é a mulher que não quer mais sexo, o marido também que não quer atender as necessidades. Às vezes é depressão, e não é falta de tesão. O deprimido não tem tesão, porque o deprimido não tem energia.
E uma das características da depressão é o abandono. A pessoa se larga. Aquela pessoa que era vaidosa, de repente, bota uma sandália havaiana e sai pra rua assim. Não é dizer que não está de sandália havaiana na rua é deprimido, né? É a pessoa despojada, pode andar na rua só. É aquele que é vaidoso, de repente começa a se largar. Então, cuidado com essas mudanças bruscas de personalidade, que é um sinal, sinais, são sinais, né? Vou aproveitar 12h30 para fazer uma propagandazinha do nosso curso de Enneagrama, né? Sim. Tá? Então, olha, gente... Fique à vontade. Só para lembrar para as pessoas, né? Eu já conheço um pouco do Enneagrama, de tanto ouvir o senhor falar, sempre quando mas é importante as pessoas entenderem que esse Enneagrama... Olha, esse curso... São caminhos para esse também... curso é um curso sobre personalidade. Não precisa você saber o que é Enneagrama, não. Quem tiver tempo vai no Google, fofoqueiro. Quem não tiver, já vai sabendo isso. Ó... É um curso para você conhecer a tua personalidade. Porque há personalidades mais depressivas. Por exemplo, o Enneagrama 4 é mais depressivo, o número 5 é mais depressivo. O 7 é o festeiro. Vai dentro daquela lógica do sanguíneo, melancólico. Não, é outra vibe. Aí é do Hipócrates, né? Não, é outra. O Hipócrates era 4 só, esse agora são 9. Olha só, o 7 é aquela pessoa que todo mundo gosta. Adora festa, sabe aquele festeiro? Aquele teu amigo que, pô, tu tá deprimido em casa, serve até pro depressivo. E ele chega, liga pra você, não, vamos sair, cara, tem uma festa maravilhosa. É um efortil esse cara, e né? te carrega. Esse cara é o número 7. Esse é fácil de saber quando ele tem depressão, porque é tão festeiro de que ele para, opa, o fulano tá bem, né? Porque ele já é festeiro. Agora um 5, que já é eremita, que já gosta de ficar lá em casa, estudando, é o 5. Ele fica lá, é da personalidade dele. Esse é difícil você ver que está em depressão, porque ele já é calado, ele já é lá no cantinho dele. A gente tem que tomar mais cuidado com esse. O festeiro mostra mais. Então a gente descobre nesse curso meu a personalidade da pessoa. Mas não só isso. Descobre também a do outro. Você vai conhecer seu esposo, sua esposa, a personalidade dele, do filho, do pai, da mãe. Porque às vezes, por exemplo, tem 2 filhos. Um é 5, não gosta de sair de casa. Não gosta de festa. O outro é 7, adora sair de festa. Aí os pais adoram o 7 e não gostam do 5. Porque gostam do festeiro. Ou ao contrário, não gosta do 5, fica em casa, que não sai. E o outro... sossegado, né? Sossegado. Não dá aborrecimento. E briga com o 7, que é o festeiro. Esse moleque só vive então, na rua. A gente para de julgar e passa a entender para poder lidar melhor. Porque tem... o tratamento dos exageros. Porque por vezes esse distanciamento dos pais também se dá pelo fato de não saber lidar com essas... Exatamente. E às vezes são 3, 4 filhos diferentes. Diferentes, cada um é diferente. Números, não. Né? Obrigatoriamente são, né? Geralmente são, porque a genética é diferente. Vem de avós, bisavós, os genes quando combinam não são os mesmos. Gêmeos são diferentes. E quando a pessoa descobre também, esse pai, essa mãe descobre o número dele e as suas características, ele descobre por que ele se irrita tanto com o outro, né? Exatamente. Tem isso. Exatamente. Você imagina, cara? Imagina aqui, ó. Um é o perfeccionista. Ou seja, praticamente um choque de realidade esse Enneagrama. Um é o perfeccionista. Aquele cara que quer tudo certinho. Sim. O 7 é um bagunceiro, cara. De marca maior. Só que o 7 no Enneagrama, Flávio, é a flecha do 1. Então o 1 tem uma inveja na do 7, porque o 7 vive na festa. E o 1 vive trabalhando. O 1 queria estar na festa. Mas como ele tem a personalidade de 1, tem que trabalhar, trabalhador, que o nome dele é trabalho, sobrenome hora extra, ele fica com raiva do 7. Imagina se um pai tem um filho 7. É uma desgraça, pai 1 com filho 7. Vai brigar. Entendeu? E pode ser na questão marido e mulher, né? Marido e mulher, imagina. O cara que quer ir pra bagunça, né? Como a mulher chama, né? Eu tenho um casal 5, ó. Eu tenho um casal que é 7 e 5. O 5 é o festeiro, o 5 é o eremita, o 7 é o festeiro. Sabe o que eu vou fazer terapia? Para ele aprender a ir um pouquinho para a festa e ela aprender a ficar um pouquinho em casa. E já casaram exatamente para um ajudar o outro. Então não existe negócio de eneatipo que não dá para casar, não. Todos dão, mas tem uns mais fáceis de lidar, tem uns mais difíceis. Aquela frase dos anos 70 de separaram por conta da incompatibilidade de genes, o Enneagrama consegue responder. Se a pessoa quiser, ela se cura. E resolver exatamente. Porque, por que separa? Porque eles não se conheceram. E quando ficaram diferentes, separaram. Mas tiveram o tempo do namoro para conhecer, Flávio. Só que no namoro, mentiram.
Mentir um pro outro. Sabe como é que a gente mente? Mascararam. Inconscientemente, a gente mente inconscientemente. Eu quero agradar a fulana que estou querendo ganhar aquela menina. O que eu faço? Eu boto o meu melhor perfume, minha melhor roupa. Eu não vou lá fedendo, vou? O jogo da conquista. Exatamente. Aí caso, acordo com remela no olho. Acabou o jogo da Acabou o jogo da conquista. E aí, quando eu caso, quando eu vou morar junto, ou quando eu vou morar junto, que hoje nem todo mundo casa, o que vai acontecer? Ali é choque de realidade. Eu não mostrei como é que eu era antes do casamento, antes de morar juntos. E aí eu levo um choque, o outro também não se mostrou. Quando eu dou palestra em curso de noivos, Flávio, só me permita aqui, eu estou pensando aqui exatamente no tal curso de noivos. Já estamos em sintonia. Eu estou exatamente. Coerência quântica. Eu estou pensando aqui exatamente no tal curso de noivos e acho que as igrejas, os profissionais que promovem esses cursos deveriam obrigatoriamente oferecer o Enneagrama. Quando eu dou na minha palestra, que é sobre sexualidade e meu Deus do céu. Ai. Como é que é familiar? Me ajuda aí. Sexualidade e harmonia conjugal. Sim. Quando eu falo sobre isso, eu falo assim, para os noivos. Tem aquelas meninas loiras, aquele cabelo lisinho assim, aqui no ombro, sabe, Fábio? Aquilo leva 2 horas para se aprontar, né? Leva 2 horas. Aí eu pego e falo assim pros noivos, aqui, vocês têm essas mulheres lindas aí, de cabelo comprido, maravilhoso. Tu acha que isso aí vem, já acorda assim? Isso aí é 2 horas para aprontar. Quando você marca com ela que vai pegar ela às 7, ela começa a se aprontar às 5. Só que vocês não sabem disso. E mesmo assim você ainda espera uma meia hora. Só que vocês não sabem disso. Porque elas não contam isso pra vocês. As que não contam, Flávio, ficam vermelhas. Eu já sei que não contou. Então, quando você casar, tem que chegar assim e falar, mulher, olha, às 7 vamos sair. Para dar tempo delas se aprontarem. Porque esse cabelo dá trabalho, gente. Então a gente tem que contar, eu falo para eles assim, vocês têm que contar o pacotão todo. Vocês já contaram aquela bola do Minho Mãe que vocês jogam? Ou se não contaram, o Flávio ficou com a cara vermelha. Porque vocês vão lá para namorar depois do meio-dia. Mas de manhã você joga sua bolinha, não conta. Aí quando você casa, pega a bermuda e fala, ó mulher, vou jogar bola. Como? Escandaliza? Eu não sabia disso. Eu sabia disso. E aquele happy hour, sexta-feira, depois do trabalho. O famoso chopp, né? Você tá entendendo, Flávio? Então, quando há a conquista, tá tudo bem. Quando vai para casa... Então, veja bem, se a pessoa faz um curso, conhece o outro, porque, veja bem, casou porque é amor, ninguém casa, exceto quando casa porque engravidou. Vamos falar, quando casa, pensa que ama. Se pensa que ama, porque é um amor ali. Depois vem o tal da incompatibilidade de gênio e separa. Por que não vai trabalhar esse gênio? Por que não vai trabalhar para entender e ajudar o outro? O que eu acho fantástico no Enneagrama é o seguinte, ele tira da gente essa noção que a gente tem que eu, pai, por exemplo, sou perfeito, meu filho é imperfeito. Eu, marido, sou perfeito, minha mulher é imperfeita. Isso não existe. Todos nós, os 9 tipos, têm defeitos e virtudes. Descobrimos as nossas imperfeições vamos descobrir todos. E as virtudes, né? E do outro, né, no caso? Olha, eu fui fazer um curso de Enneagrama lá em São João Evangelista, em Minas Gerais, para 30 pessoas. A coisa mais fantástica que eu achei foi que teve gente que levou, foi marido, mulher e os 2 filhos. Foram os 4 da família. Foi a família toda fazer. Eu fiquei tão feliz, sabe por quê, Flávio? Saíram outros. Quando acabou o curso, eles falaram assim, se eu tivesse sabido disso, tinha brigado muito menos com meus filhos. E os filhos? Se eu conhecesse como papai e mamãe era, eu não tinha brigado tanto com papai e mamãe. Eles começaram a compreender por que os outros têm aquela reação. Porque eles têm dentro daquele conceito da cabeça deles. Mas o Enneagrama muda, porque vê que a gente tem que respeitar o outro, a individualidade como ele é. E não como eu quero que seja. Eu quero que o outro seja como eu quero. E aí não dá certo. Tem o aqui de abelha. Quero você como eu quero. Não dá certo. Então, Nogueira, certamente, depois de tudo que nós falamos aqui e dessa água na boca que o senhor colocou aí da galera que está acompanhando a gente, o povo quer saber a data, né? A data é 8 de julho. 8 de julho, tá? Tem ainda um mês. R$300 o curso. Quem quiser fazer a inscrição pode pagar 150 agora na matrícula e 150 no dia. Facilita. É um dia só, então? É um dia não só. Não é aquele fim de semana que o senhor faz? 150 por mês fica bem suave, né? E é o dia inteiro, gente. É 150, R$300 o dia inteiro. Começa que hora? 9 da manhã até 18 horas com almoço e 2 cofres e 2 lanches. Tudo incluído, quer dizer.
de graça, é para ajudar mesmo as pessoas. É o meu trabalho de ajudar as pessoas. E então são 3 módulos, quem quiser fazer os 3, né, que dá uma formação completa, e aí paga, é de 2 meses, pagam cada mês 150, e tá. E quem então desejar, liga para o telefone, fala com a Andréa, 3634-7766. 3634-7766. Eu preciso ir no intervalinho comercial, mas antes de ir no intervalinho comercial, e abrir o telefone aqui para se alguém quiser fazer uma pergunta, né? Perfeito. Boa tarde, meu irmão, parabéns pelo belo programa, é um torpedo que chegou aqui, como a gente está sem internet, o zap não vai entrar, mas chegou aqui o torpedo do meu amigo Lelé do táxi, né? Abraço, Lelé, sucesso, meu irmão. Ouvir você, o Dr. Nogueira, enriquece os nossos conhecimentos, abraço a todos vocês. Eu quero mandar um abraço aqui para o meu amigo Lelé também, que me mandou nos manda esse recado muito simpático. Beijo no coração, Lelé, obrigado pelo seu carinho. Lelé é um seguidor aí do programa Flávio Azevedo, desde quando eu estava ainda na Sambê, né? E hoje estamos aqui recebendo o Dr. Nogueira para esse papo aqui, que eu também estou aprendendo muito. É quase um enneagrama aqui essa conversa, essa nossa conversa com o Dr. Nogueira. Já volta já aqui na Rádio Jornal 1340 em Leste Fluminense, no programa Flávio Azevedo. Rádio Jornal 1340. Nossa voz, sua voz. Sintonia total com Leste Fluminense. Programa Flávio Azevedo. Conecte Internet, sua melhor conexão. Conecte planos ilimitados, estrutura em fibra ótica, velocidade total. Chega de cai-cai, venha pra Connect, você vai gostar. Ligue 21 27472116. 21 27472116. Connect Internet, sua melhor conexão. Rádio Jornal 1340. Nossa voz, sua voz. Sintonia total com Leste Fluminense. Programa Flávio Azevedo. Muito bem, estamos aqui de volta ao programa Flávio Azevedo, né? Hoje o programa tá bem bacana. Estou gostando muito aqui do nosso papo, Dr. Nogueira. Acho que não é só a galera que está em casa nos ouvindo, não. Tá bem legal aqui. Estou aprendendo muito, né? Essa é a vantagem de você ser comunicador. E aí depois perguntam assim, o jornalista, as pessoas têm a impressão que o jornalista sabe tudo, né? Na verdade, a gente sabe tudo porque você conversa com muita gente. Sabe um pouquinho de tudo, né? Deixa eu só falar dos nossos colaboradores aqui. Farmácia Dois Irmãos, Gran Medicina Laboratorial, Fabinho Lava Jato, Padaria Guimexe, Boteco do Miranda, Gen Imóveis, Ible Curso de Idiomas, Escola Criar, Baeta Gás, Tutores e Tem Frutas, né? Nossos colaboradores aqui. E doutor Nogueira, hoje aqui conosco, aqui batendo esse papo e tal. Galera que quiser participar, 2734-8866, 2734-8866, nosso telefone. Você pode ficar muito à vontade, ligar. O tema hoje nosso aqui é a questão da depressão e tudo que transita ao entorno dessa doença tão complicada, e que o doutor Nogueira já deixou claro aqui que não é frescura, né? É uma doença realmente que precisa ser tratada, né? Então, se você quiser participar, trazer algum questionamento, 2734-8866, nosso telefone para você fazer algum questionamento, alguma colocação. Aproveitar que já ele está indo embora, está faltando ali alguns minutinhos, né? Eu preciso liberar ele, que ele tem outro compromisso, né? E eu queria que o senhor falasse um pouquinho, doutor Nogueira, sobre o Instituto Amanhecer, né? Onde acontece aí o Enneagrama, que é uma agora mudou o nome, Flor do Amanhecer. Uma casa, Flor do Amanhecer agora, que é uma casa sonhada aí pelo senhor, junto com a doutora Ruth. Sonhada, e eu diria que todo o meu investimento da Ruth estão lá naquele instituto, não é mais instituto, agora é Flor do Amanhecer, de Medicina Integral. E estamos com dificuldade financeira também, querido. E que fica assim numa área... Estamos com dificuldade financeira, então também as pessoas que forem fazer o curso, além do presente delas melhorarem, vão nos ajudar a manter aquele instituto, porque é muito caro.
Ali eu tenho funcionários para manter, quem conhece, quem já foi lá, conhece, né? Então, aquela estrutura, precisamos dessa ajuda das pessoas. Dentro de um sítio, para quem não conhece, dentro de um sítio ali, né? Da Bela Vista. Cravado na Serra do Sambê, ali na Serra do Sambê, naquele trecho ali da Bela Vista, e um local extremamente agradável, Antônio Nogueira. Porque as pessoas de Rio Bonito, não sei porque elas não se interessam muito por esse tema, sabe, Flávio? Eu já tive gente que veio de Porto Alegre para fazer um spa terapêutico, já tive gente que veio de Recife para fazer um spa terapêutico, Vitória, tivemos agora de Vitória 4 no último curso de Enneagrama, Rio de Janeiro, Niterói, agora Rio Bonito, tivemos um curso que eu dei para o Marisa Contabilidade, o Moisés, contador. Ele fez o curso, gostou e levou todos os funcionários. Ele disse que melhorou muito. Também damos para empresas quem estiver interessado. Melhorou muito o relacionamento deles na empresa, porque cada um passou a conhecer o outro. Legal. Mas até então ninguém em Rio Bonito tinha ido fazer, né? E eu fico triste, porque eu moro aqui, amo essa cidade, amo as pessoas, e as pessoas parecem que não ligam muito para essas coisas, achando que isso não é importante. Da mesma forma como acham que a depressão é frescura, também acham que cuidar desses temas não é importante. E eu acho que todos nós precisamos, né, dessa ajuda, de nos conhecermos melhor, porque é um curso de autoconhecimento, né, para lidar melhor com a vida, com as pessoas, relações interpessoais, né. E temos spa-terapeuta também, que é de quarta a domingo, então passa por um processo total de limpeza, de desintoxicação, né, com consulta médica, com ionização, que é uma desintoxicação pelo sistema linfático, enfim, vários tratamentos que fazemos lá. E esse é o nosso sonho, da Ruth, fazer um tratamento integral das pessoas. Podemos dizer que esse desconhecimento de si mesmo também conduz o cara a uma depressão, a perguntas não respondidas? Pode dizer, começar, né, a entrar em... Porque, veja bem, quando a pessoa está... Dá muito lindoso isso. A pessoa trabalha e não percebe isso, não se coloca. E aí quando entra na menopausa a mulher, ou quando os filhos casam, entra na chamada síndrome vazio, e fala, para que eu trabalhei tudo isso? E agora, o que eu faço da vida? Os filhos casaram, alguns nem ligam para os pais, né? Que casam e desaparecem, outros mudam para o exterior, então dá aquele falta de sentido da vida. Isso pode ser um tipo de depressão. Sobretudo as pessoas de idade, né? Tive uma senhora, chegou lá deprimida. Eu disse, mas o que aconteceu com a senhora? Nada, estou deprimida. Mas tem algum problema? Não. Seu marido? Ótimo. Sua família? Ótima. Sem emprego? Vive a vida para cuidar dos filhos. Como é que a senhora era quando eu era feliz da vida. E agora? Os filhos casaram. Que é o 2 do Enneagrama. O 2 do Enneagrama trabalha para cuidar dos filhos, nos cuida de si. E então os filhos acham que a mãe não precisa dos filhos. É o 2 do Enneagrama. Aí eu falei para ela assim, e você falava dos seus sentimentos? Você falava quando você precisava deles? Não, doutor. Eu era mãe. Eu supria sempre. Eu trabalhava doente, mas não faltava nada. E agora seus filhos não devem ligar muito para a senhora, não, né? Não, porque eles acham que eu não preciso. Esse sabe o que foi o tratamento da depressão? Não foi depressivo, não. O que a senhora gostaria de ser quando era adolescente? Meu sonho era ser bailarina, mas não deu, né? Agora também não dá, né? Eu falei, dá sim, você vai ser bailarina de dança de salão. Convidei o marido, que gostava também de dançar, só gosto. Então vai levar ela, entra na dança de salão, numa aula de dança. Entraram na aula com 3 meses, Flávia, a mulher estava nova, sem um comprimido. Porque ela foi dar sentido à vida dela. Foi dançar, que era o sonho da vida dela, né, ser bailarina, porque não adianta eu falar para os filhos ligar para ela, que eles não vão ligar, né? Estão acostumados a não ligar? Mensalmente tem um treinão, você já deve ter visto o comercial na propaganda no Facebook aí da galera que participa. É uma moçada que corre, que caminha, né, e tal. E lá nós temos algumas pessoas também com essa história de depressão, de remédio de pressão, de tal, aquela coisa toda, começando uma diabetes, que quando começaram a caminhar, a correr, melhora. E tal, e de se disciplinar no desenvolvimento dessa atividade. O exercício físico, ele libera endorfinas, qualquer exercício físico. Liberando endorfinas, melhora a saúde, dá prazer, dá alegria, então melhora a depressão. O deprimido não gosta de acordar, como eu te falei de manhã, né? Primeira coisa que eu faço com a família é acordar o deprimido de manhã. Fazer ele pegar sol da manhã. Dar uma caminhada com o cara, porque ele vai andar no sol, a depressão já vai melhorar. Só em caminhar no sol. Então o exercício físico é essencial. Às vezes é uma questão de mudança de comportamento, é o principal remédio. Exatamente. Em muitas oportunidades. Porque depressão leve não precisa de medicação. E para a gente fechar, faltando ali 12 minutinhos para as 3 horas, para a gente fechar aqui essa parte com a Antônio Nogueira, história de pregador, né, que eu gosto bastante, sempre, as experiências, o cara que estava um dia na igreja
reclamando de tudo, de todos, e o líder espiritual ali pediu que ele levasse algumas cestas básicas para casa de uma família muito pobre, muito carente, num local bem distante, tinha que subir uma serra e não sei o que e tal, e o cara, ao chegar lá com aquela cesta básica, ainda encontrou mais algumas dificuldades naquela moradia, e ele se organizou para poder melhorar aquela moradia daquelas pessoas, né, e tal, que eram membros da igreja também, e passados aí 15 dias, 20 dias, o líder religioso daquele cidadão procurou ele para saber, para resolver então os tais problemas, né, que ele estava reclamando, e o cara falou, não, eu não lembro não, não lembro dos problemas, não. Eu tô aqui com essa situação para resolver e tal. Eu tô ocupado, né? Exatamente. É um ditado popular que fala, cabeça mente parada, vazia, né? mente vazia, É a oficina do diabo. Então, veja bem, quando a pessoa reclama muito, reclama da vida, assim, sabe? Chega lá reclamando, tá tudo ruim. Eu falo assim, vai fazer uma visita no Hospital do Câncer Infantil. Às vezes falta missão, entendeu? Quando chega num hospital de câncer infantil, cara, mas o que essa criança fez a Deus para estar com câncer, sabe? Às vezes dá um choque de realidade e a pessoa melhora. Então, todos esses trabalhos sociais que a gente vê as pessoas fazerem, de ajudar hospitais, igual aqui o grupo Voluntos de Rio Bonito, o Hospital do Câncer, todas as pessoas que fazem voluntariado, Flávio, elas melhoram. Elas melhoram, fazem as pessoas mais amáveis, porque elas têm a generosidade e a compaixão. Participar de algo, né? Todo mundo deve participar de algum seja de uma associação de moradores, né? Seja todos, de uma... Porque ajudar... Ah, mas eu não tenho dinheiro para ajudar. Mas tem o tempo. Dá então um pouquinho do seu tempo, vai lá. Porque quando você tem lá um velhinho largado, abandonado no asilo, que vai alguém lá falar com aquele velhinho, vale mais que você dar R$1.000 para aquele asilo. É verdade. Então, esse negócio que não tenho dinheiro... Dá um pouquinho do seu tempo, dá 1 hora por semana. Não tenho tempo, dá 1 hora por mês. Mas começa dando. Então, todo esse exercício de ajudar, todas as religiões que têm essas obras sociais são importantíssimas para o ser humano melhorar. Porque ele vê o outro, a miséria do outro, e fala, estou reclamando de quê? O que eu estou reclamando? Você tem gente que não vê. Tem um cara ali do lado que está numa situação. Passou agora no Face, e não sei se você viu, passou agora no Face, eu recebi assim, uma pesquisa com jovens que queriam estudar várias profissões, e perguntaram, qual é teu sonho? Aí o médico, ser um médico famoso, o advogado, não, tem muita clientela, o engenheiro, não, fazer uma obra, todo mundo só pensou no sucesso, vitória, dinheiro. Aí foram fazer uma pesquisa com deficientes. Perguntaram ao ceguinho, qual é o teu sonho da vida? Se eu pudesse era enxergar. Vocês veem. O paraplégico, meu sonho era correr uma maratona. Ou seja, o que nós reclamamos da vida temos, é o que eles mais queriam. Isso é para uma reflexão para os ouvintes. Às vezes nós reclamamos de barriga cheia. Doutor Nogueira, eu quero agradecer aqui a sua participação hoje. Aprendemos bastante, eu tenho certeza disso. E deixar o espaço aberto aí para o senhor fazer suas considerações finais. Lembrarmos aí do Enneagrama que acontece agora em julho, né? Isso, quem quiser, vou hoje lá na Irmã Dulce, no centro ali de ajuda, né? Centro Social Irmã Dulce, ali na Igreja Católica, vou fazer uma palestra às 7 horas sobre Enneagrama para quem desejar. Voltamos a nos falar dia 7 de julho? É a primeira sexta-feira de julho aqui, né? Hoje é 9 de junho, pode a primeira ser. sexta-feira de 7. julho. É dia 7. Um dia pode antes, ser. né? Um dia antes do Enneagrama. Do Enneagrama, dá para fazer uma chamada. Uma chamada aí para quem de repente esqueceu. Ou para quem tiver assim, amanhã eu não tenho que fazer nada, fui ganhar em casa o dia inteiro à toa. Bom, deixa eu ver como é que é esse negócio. Investir na pessoa é muito bom, a gente investir na gente. E eu sou um apaixonado pela vida e me apaixonei pelo Enneagrama, então tudo que eu faço, Flávio, sempre foi com muita paixão. Então, hoje o senhor vai estar onde? No núcleo da Igreja Católica, lá no salão. Ali do lado da igreja. Na igreja velha, na Matriz Velha. No espaço paroquial ali, né? Que tem a secretaria. Irmã Dulce, né? Na Irmã Dulce ali, lá em cima tem um salão paroquial, vou estar lá falando.
para quem desejar. Aberto ao público, Aberto ao público. então, para quem desejar. Claro. É da A partir Igreja de que horas, Católica, mas qualquer pessoa. 19 horas. 19 horas. Ó, e eu sou Essas. português, eu começo na hora. Não adianta falar assim, doutor vai começar às 7h30. Só se não tiver ninguém, porque se tiver alguém, eu começo. Comigo, hora a hora. Então, você, meu amigo de Tanguá, de Rio Bonito, então olha que oportunidade bacana hoje, às 7 horas, o Nogueira vai estar ali naquele espaço atrás da igreja No matriz. Centro Social Irmã Dulce. No Centro Social Irmã Dulce. Vale a pena passar por lá e aprimorar esses conhecimentos aí. É isso aí. Pode levar mais um, né, Nogueira, né? Pode, só tem que levar 1 quilo De alimento. de alimento perecível para os obras sociais da igreja. Perfeito. E no próximo dia 8 de julho, o curso de Enneagrama lá no Flor. E dia 7 do aqui com Amanhecer. vocês. E dia 7 de julho de volta aqui para mais um papo. Muito obrigado, boa tarde a todos vocês. Fiquem com Deus, que Deus esteja no coração de vocês em cada dia. Que não esqueçam dele, façam as suas orações diárias, porque eu também faço, porque ele é o nosso mestre e nos ajuda muito, até em quem tem depressão. Nos ajuda a sairmos da depressão, nos ajuda a sairmos dos nossos conflitos. E relembrar vocês que quando você inspira o sopro de Deus. Que Deus está dentro do seu coração, está dentro de todas as suas células, não está só lá no céu, onde a gente imagina, no lugar, no espaço etérico, não. Lembre-se da metáfora da criação. Deus, quando cria o ser humano, ele cria do barro, faz Adão do barro e sopra nas narinas. E conta lá no Gênesis que o Adão, quando inspira, o sopro de Deus vira ser humano. Então, quando nós inspiramos, não inspiramos só oxigênio, respiramos o sopro de Deus. Que os indianos chamam de Ti, os chineses chamam de Ti, os indianos de Prana, os esotéricos de energia sutil, cada um vai falar um nome, mas é a energia divina, a energia é o sopro de Deus, é o sopro da vida, porque vida é Deus. Uma boa tarde para todos vocês. Perfeito. E um bom final de semana. Um telefonezinho, Dona Nogueira, ver se é alguém para falar conosco, né? Não tem ninguém do outro lado. Vamos um intervalinho comercial aqui e voltamos já com o programa Flávio Azevedo, agradecendo mais uma vez aqui o papo aqui com o Dr. Nogueira hoje, aqui no programa Flávio Azevedo. Vamos lá.